Hoje a gente não tem. Hoje o Instituto Federal fez uma pesquisa entre os alunos e não é 100% dos alunos que têm acesso digital. A gente está aqui mais ou menos uma prova disso, que eu convidei todos os alunos da eletrotécnica, além dos professores. Hoje não são todos os alunos que conseguiram participar aqui. Infelizmente, não são todos que têm acesso à internet. E pelo menos não é consentimento no Instituto, mas a decisão tomada foi de não trabalhar no ensino EAD, por alguns motivos. O primeiro é que não são todos os alunos que têm o acesso digital. Então, a gente dar seguimento no semestre é prejudicar muito aqueles que não têm acesso à internet. Ok? Outra coisa que a gente verificou que, infelizmente, não são todos os professores que têm ainda uma formação para dar essa educação à distância. A gente sabe que hoje a gente preza muito pela qualidade do ensino. Então, se alguns professores não conseguirem manter a qualidade que a gente precisa, né? Isso aí prejudicar muito o estudo os conteúdos que a gente precisa ministrar. E além disso, muitas disciplinas são técnicas e precisa ter laboratório, principalmente os cursos técnicos, precisa ter acesso aos laboratórios, ok? Isso seria bem difícil numa educação à distância, 100% à distância, ok? Eu concordo com você que a gente poderia estar passando alguns conteúdos e adiantando algumas coisas, mas vem uma decisão do Conselho Superior do Instituto Federal e a gente está seguindo essa decisão de interromper os calendários, tá bom? O que eu estou propondo aqui não é nada de educação à distância, não. Mesmo se a gente der algum curso, vai ser uma formação, digamos, complementar para vocês, para a gente manter o vínculo e para vocês aprenderem alguma coisa que precisa na área de eletrotécnica, tá bom? Uhum. Não sei se ficou claro a resposta. Sim, sim. Acho que também é um ponto de vista do professor Almada, também, o reitor do Instituto, que já explicou em algumas lives, alguns pronunciamentos também. Razão. Oi, diga. Em outras Obra. situações, como, por exemplo, greve, etc., o Instituto Federal seguiu com o calendário vazando janeiro, fevereiro, e foi embora, até acertar o calendário. Sim, eu acho que pode ser. Essa é uma das opções que. Opções não, né? Opções, eu não tenho outra palavra para Alternativas. isso. Oi? Alternativas. Alternativas que a gente tem. De reduzir o período de férias, de mudar o calendário acadêmico inteiro. Tá bom? Não reduzir o período de férias, que o período de férias é legislação, mas deslocar. Uhum, tá claro. Eu não sei se você acompanhou, eu comentei com eles que hoje a gente não tem ainda uma definição de quando volta às aulas. O que a gente tem hoje é que o calendário acadêmico está sendo postergado. A gente teve mais uma postergação do calendário acadêmico até o final desse mês, até 31 de maio. Mas a gente não tem a certeza que a gente volta já em junho ao período letivo, tá bom? E a gente também tem a preocupação que, ó, e quando a gente voltar às aulas, o que vai acontecer? Foi o que eu falei também, a gente está vendo a questão acadêmica, os alunos ficaram muito tempo sem ver conteúdo, como que vai ser o processo de revisão do conteúdo já passado, de adaptação, de distanciamento social dentro do instituto, o estudo está sendo discutido e trabalhado agora, tá bom? Ok. Mais alguém tem alguma coisa a falar? A se pronunciar? Se alguém quiser colocar alguma questão no chat também, fica à vontade, tá? Se ninguém tiver mais nenhuma questão, o que eu proponho agora é a gente conversar sobre o profissional técnico eletrotécnica, ok? A gente vai passar um vídeo para vocês. Eu espero que dê certo. Se não der certo, se interromper, vocês me falem aqui no chat que eu tento retomar, ok? O vídeo foi feito pelo Senai para o profissional técnico eletrotécnica, ok? Um vídeo de 20 minutos mais ou menos. E assim que a gente voltar do vídeo, a gente vai fazer uma mesa redonda aqui, a gente vai conversar sobre o profissional de eletrotécnica, colocar algumas perguntas para os professores, a gente vai conversar e a gente vai abrir para perguntas de vocês. Pode ser assim?
E aí, pessoal, todo mundo conseguiu ver o vídeo? Sim? Ok. O que só antes de continuar, a colega, a Ellen, perguntou se a secretaria está funcionando. Hoje a gente não tem serviços no campus, ok? Mas você pode estar mandando e-mail para a secretaria, tá? Se você não tiver o e-mail da secretaria, eu posso te passar. Só me manda aí no chat, por favor. Tá bom? Vamos lá, o que eu vou propor aqui agora é a gente conversar um pouco sobre a profissão de técnico eletrotécnica. Eu sei que para boa parte das pessoas que já trabalham com eletrotécnica sabe exatamente o que está cursando, o trajeto formativo, né, o que a gente tem que aprender para exercer bem nossa atividade no futuro e o que o mercado de trabalho espera do técnico em eletrotécnica. Mas para quem não está na área, para quem está iniciando os estudos agora, eu acho que é legal a gente conversar sobre a profissão de técnico em eletrotécnica, tá? E eu vou propor aqui, eu vou colocar algumas perguntas, eu vou pedir para que os professores falem primeiramente, respondendo cada pergunta, e depois de cada pergunta, se os alunos quiserem falar, colocar mais alguma questão, tá bom? A primeira questão, o Álvaro está até num laboratório de eletrotécnica ali agora, Álvaro. Tava Eu só não, eu, emendando não te, fios ali. eu não te disse que aqui em casa eu não morro de tédio? Pois é, pois é, muito bom. Se precisar de 2 laboratórios, metade da turma vai para casa do Álvaro. Pois é. Tá? Vamos lá, primeira questão. Onde que o técnico de eletrotécnica pode trabalhar e quais as principais atividades que ele pode desempenhar nessas empresas? Vou pedir para os professores começarem a responder. Eu vou mais passar as perguntas. Bom, eu posso adiantar que o técnico de eletrotécnica ele pode se especializar ou pode trabalhar em vários setores. Ele pode fazer instalação elétrica, pode fazer manutenção elétrica predial. Então, isso aí é uma especialidade. O cara vai se especializar em instalação ou em manutenção elétrica residencial. Ele pode fazer isso na indústria. Ele pode ser um técnico de manutenção na indústria. Ele vai resolver os problemas na manutenção. Quebrou o equipamento, ele vai poder reparar para colocar o equipamento em marcha de novo. Ele pode aproveitar paradas que tem na produção para poder fazer uma manutenção preventiva, etc. Ele pode trabalhar dentro da indústria também em manutenção preditiva, ou seja, ficar monitorando equipamentos que ao longo do uso desses equipamentos ficar observando qual é o comportamento através de equipamentos próprios. Ele pode trabalhar na fabricação, igual apareceu no vídeo aí, de painéis, pode trabalhar na montagem, pode trabalhar no startup para botar em marcha esses equipamentos em indústrias, etc. Pode também trabalhar numa empresa distribuidora de energia, pode trabalhar numa empresa geradora, fazer parte da equipe de manutenção da linha de transmissão. Então, a aplicabilidade do curso técnico de eletrotécnica é absurdamente alta. Querem Ok, prosseguir? mais algum professor? Esse vídeo foi proposto pelo professor Péricles, que a gente está passando aqui agora, tá bom? Eu até agradeço o Péricles ter passado o vídeo para mim. Leandro.
Fala, Redmar. Então, eu gostaria de falar também um pouco sobre o contexto dessas aplicações aí. Peraí. Então, eu gostaria de falar um pouco sobre o contexto Acho que esse cachorro é de quem é? Seu ou é do Álvaro? Eu desliguei aqui a hora do Álvaro. Botei Tá ele de bom. quarentena, Álvaro. Então, voltando ao assunto, né? Igual o Álvaro falou da abrangência do curso de eletrotécnica, né? Apesar, eu estou vendo aqui, a maioria dos alunos aí, eu acho que eu não tive contato ainda, né? Mas um dia a gente vai ter contato ainda durante o curso, né? Mas a respeito da aplicação do curso de eletrotécnica, né? A gente tem todos esses ramos que o Álvaro falou também aí, mas o mercado de trabalho muitas vezes é carente de pessoas que entendam de elétrica como um todo, né? Como a minha situação e a do Leandro, nós, apesar de ter uma formação de eletrotécnica, trabalhamos na indústria automotiva também, desenvolvendo projetos voltados à elétrica automotiva. Então, a aplicação do curso de eletrotécnica, do conhecimento da eletrotécnica, né, é muito vasto. É onde tem necessidade de eletricidade, tem circuitos eletrônicos, tem a necessidade de um profissional com conhecimento em eletrotécnica, né? Bom, era só isso, só complementando o que o Álvaro falou aí também, e buscando mostrar que também a gente tem, todas as áreas, né, tem necessidade de profissional, principalmente técnico, né, que hoje em dia O Redmar. o profissional de eletrotécnica Eu sou engenheiro eletricista com tem uma ênfase em aplicação muito grande eletrotécnica. no mercado de trabalho. Acabei trabalhando 10 anos na indústria automotiva com tensão até 12 volts. Então, o mercado de trabalho ele é aquecido para os dois lados. O conhecimento ele é muito similar, tanto na eletrotécnica quanto circuitos básicos, eletrônica. Então, a gente forma profissionais multicompetentes, né? A ideia seria essa, multitarefas. Mas alguém quer falar dessa pergunta ainda sobre onde que o técnico eletrotécnico pode trabalhar e quais as suas principais atividades? Ainda tem mais algumas outras perguntas. Então, quem fala que é o tio Max, acho que nem todos me conhecem ainda, né? E vou comentar do técnico eletrotécnico na indústria, né? Foi onde que eu tive a maior parte empregado lá, né? Antes de ser professor. E hoje em dia, né, o técnico de eletrotécnica na indústria, ele requer também que tenha alguns conhecimentos, né, tanto de automação e instrumentação ou de mecânica, né? Hoje em dia já está tendo já um técnico que eles chamam mais um técnico especialista, que possui conhecimento de ambas as áreas. Então, assim, vocês vão ver durante o curso que vão ter disciplinas voltadas à automação, instrumentação e são disciplinas também bastante importantes, né, para o desenvolvimento de vocês. Né, além das disciplinas, né, do próprio curso de eletrotécnica, né, de instalações, máquinas, que vai trazer um conhecimento aí para você poder fazer toda a leitura de diagrama elétrico e na hora você poder realmente fazer manutenção, né, de algum motor ou a máquina, né? Então, assim, esses conhecimentos todos são muito importantes, né? E como o Regimar comentou, né, assim, você ter um conhecimento muito superficial é o que a grande maioria dos profissionais tem, né? Então, quando você possui um conhecimento assim bem mais aprofundado, você consegue se destacar entre os outros profissionais, né? Por mais que ele seja muito amplo, né, ainda existe concorrência. Eu acho que era isso que eu queria falar. Perfeito, Max. Vamos continuar aqui. Tem uma pergunta no chat da Bárbara. Ela perguntou se durante o curso a gente tem disciplinas sobre diagnóstico de falhas. Hoje a questão de diagnóstico de falhas ela está distribuída
entre cada uma das disciplinas. Por exemplo, o Álvaro fala sobre máquinas, ele fala sobre problemas que são encontrados em máquinas, outro professor fala de circuitos, a eletrônica deve falar sobre os problemas encontrados nesses circuitos, em eletrônica, instalações elétricas e tudo mais. A gente está reformulando a grade, a ementa das disciplinas e a grade do curso. A gente está fazendo um curso, renovando o curso, né? Tudo evolui, a gente tem que evoluir também. Apesar do curso ser recente, a gente está em essa evolução contínua, essa melhoria contínua do curso, e a gente vai sim criar uma disciplina só para diagnóstico e manutenção predial e industrial, ok? Para focar bem nessa questão de manutenção, tá bom? Uma próxima pergunta aqui, vocês acham que a profissão de técnico eletrotécnica é uma profissão do passado, do presente ou do futuro, pessoal? Do futuro! Professor Barreto está respondendo ali. Do futuro, gente. Falar, fica à vontade. A eletrotécnica sempre vai ser futuro. Se a gente for ver, uma das tecnologias que mais avança é essa área. É carro elétrico, é computador, é videocassete. Sempre tem um maluco inventando um troço aí na área elétrica. Eu nunca vi isso. Então, é do futuro. Foi do passado, é do presente e é do futuro. Essa é a minha participação. Perfeito, perfeito. Mais alguém? O Álvaro tá no mudo, Álvaro. Tava vendo a boca mexer. Pronto, desmudei. Sim. A eletricidade, ela cresce e é desenvolvida desde a sua aplicação, desde que foi desenvolvida a aplicação prática para ela. Então, passou por Thomas Edison, Nikola Tesla, e daí foi abrindo o leque até os dias de hoje. Então, qual é a profissão do futuro? A profissão do futuro, para algumas formações, vão ser sempre as mesmas. Não vai ter, embora haja alguma divergência, vai ser indispensável sempre ter médicos, advogados, economistas, engenheiros. Isso nunca vai mudar. E a mesma coisa acontece com os técnicos de eletrotécnica. Ela vai sempre sendo necessária, não tem nada que vai substituí-lo. Perfeito, Álvaro. O que eu falo que a profissão de técnico em eletrotécnica, tudo que envolve eletricidade, ela está aumentando a nossa dependência, a nossa exigência em relação à eletricidade. Eletricidade não é algo tão antigo, né? A gente trabalhou eletricidade pouco mais de um século, que a gente trabalha e desenvolve eletricidade. Se a gente pegar um simples produto, o veículo, o carro ele foi desenvolvido, só tinha ali uma pequena bateria os primeiros carros tinham uma pequena bateria para dar ignição nas velas do veículo. Não tinha nem partida elétrica, era uma partida manivela. Hoje em dia, o carro, ele não praticamente dirige sozinho, mas a gente está muito próximo de carros comerciais e vendáveis que não vão precisar mais da presença do motorista. Isso tudo em função da elétrica, da automação, do desenvolvimento que a gente tem aqui. Então, eu acho que sim, a eletrotécnica, ela vem conquistando cada vez mais o seu espaço. As equações básicas de eletricidade, tensão é resistência, tensão é R vezes I, potência é tensão vezes corrente, isso não vai mudar ao longo, essas leis físicas não vão mudar, e a gente precisa de ter pessoas que entendam isso e consigam desenvolver projetos, consigam dar manutenção, consigam levar a eletricidade para todo mundo. Ok? O técnico eletrotécnico é uma profissão que ela existe hoje e ela vai continuar existindo, como o professor Álvaro falou, como o professor Barreto bem falou também.
eu não creio que vai ser uma das profissões extintas no futuro, ok? Hoje a gente tem uma lista de profissões que vão ser extintas no futuro. A gente fala hoje que metade das profissões daqui a 20 anos sequer existem hoje. E mais da metade das profissões que existem hoje vão sumir no futuro. Eu acredito que nessa lista de extinção não vai estar a eletrotécnica, porque a gente precisa cada vez mais de energia elétrica, de transmissão, de distribuição, de máquinas elétricas, de manutenção, de instalações elétricas, e ao contrário da extinção, eu acho que a gente vai ter um mercado de trabalho cada vez mais necessitado do técnico em eletrotécnica. Ok? Não sei se mais alguém tem alguma coisa a falar. Não, muito obrigado. Só para complementar... Só uma coisa, de... Leandro, um comentário. Era só o Álvaro estava falando, depois o Regimar. Então, no caso do técnico de eletrotécnica, cada vez mais vai precisar que a pessoa ou o profissional seja bem treinado ou bem formado por causa da segurança e qualidade. Isso aí é uma exigência não de uma pessoa ou outra, mas o mercado é que está impondo essa exigência. Então, quanto mais preparado o profissional for no conhecimento, na qualidade e na segurança, maior serão as chances dele ser um profissional com reconhecimento. Perfeito. Regimar ia falar? Regimar. Então, só complementando. Tá me ouvindo? Estamos escutando. Alô? Estamos Tá escutando. me ouvindo? Tá. Então, só complementando o que todo mundo já falou aí, né? Mas um ponto de vista que eu tenho hoje, depois de tudo que eu já passei, formação profissional e tal, e o que eu vejo hoje. Muitas das vezes a gente está buscando conhecimento, buscando formação, né? E é um perfil desse curso de eletrotécnica já ter as pessoas mais direcionadas nessa área, né? Os alunos que chegam para a gente geralmente quer seguir carreira, né? E um curso técnico é uma boa base para qualquer carreira. E eu vejo um profissional na área de elétrica, eletrônica, qualquer área que envolva elétrica aí, né? Como o curso técnico sendo a base. Então, por exemplo, eu quero fazer uma engenharia, não sei o quê. Se você tem um conhecimento, se você tem um curso técnico, você tem uma base muito consolidada e vai entrar no mercado de trabalho com uma facilidade muito maior. Concordo. Foi o que eu queria. É um diferencial, né? Mesmo a pessoa que opta por fazer uma graduação, é um diferencial a pessoa ter um técnico, mesmo se a pessoa queira ser um engenheiro depois, ok? E, inclusive, até a próxima pergunta. Não sei se o Barreto posicionou o monitor ali, não sei se ele queria falar alguma coisa. Não, se vocês tiverem um assunto aqui que eu puder também botar no monitor para vocês olharem, eu vou tentar para mais uma técnica aí da eletrotécnica, é o monitor. Perfeitamente. Tá? A próxima questão. O Pérez está ali todo tímido ali. Vamos falar um pouco da questão do... Vocês acham que no Brasil, principalmente, qual que é o espaço que o técnico de eletrotécnica ocupa e o engenheiro eletricista ocupa? Eles são concorrentes? Eles são coadjuvantes? Eles ajudam? Um fica abaixo do outro? Ou eles estão no mesmo termo ali, cada um na sua caixinha? O que vocês acham da separação do trabalho do técnico eletrotécnico e do engenheiro eletricista? Olha só, quando eu trabalhava na indústria, e eu comecei como técnico, entendeu? Lá, como técnico, trabalhava numa multinacional chamada Siemens, tinha os engenheiros. Cara, eu não estava abaixo deles, não. Eles mandavam fazer as coisas, aí eu tinha que me virar. Eles não ficavam ali no meu pé, me cobrando. Pô, nunca vieram para mim perguntar se eu estava adiantado ou atrasado no serviço. Eu iria saber se eu estava atrasado, porque com certeza eles iam me dar um chute.
entendeu? Mas Perfeito. nunca ficaram me cobrando. Depois eu saí dali, fui trabalhar na Robert Bosch, que foi ser da mesma área aí do nosso amigo Leonardo Frazão, que é indústria automobilística, tá? E era técnico de manutenção. Lá era diferente. Lá o patrão gostava quando eu não estava fazendo nada. Porque se eu tivesse fazendo alguma coisa, era porque a máquina estava quebrada. Eu não era o técnico de manutenção preventiva. Tinha uma outra equipe. Eu era o técnico de manutenção mesmo Corretiva. corretiva, obrigado. Até esqueci de tanto tempo. Então, o técnico de eletrotécnica, devido ao conhecimento que tem, ele não está subordinado, não. Ele tem o chefe dele, com certeza. O chefe dele vai olhar se ele está trabalhando, com certeza. Mas não vai ficar ali em cima dele, não, cara. Não tem isso. Você é um profissional. Os cara vão te escolher. Eu estou falando isso para os alunos, desculpe aí, não estou falando para vocês. Né? Então, eu acho que tem muito aluno vendo. Os caras vão escolher o profissional. Não importa se teu chefe vai ser um outro eletrotécnico mais antigo ou engenheiro. Eles vão escolher. Depois que eles te escolheram, eles vão acreditar na escolha e vão te confiar a atividade. Agora, se eles desconfiarem que a escolha dele foi errada, eles vão tomar uma atitude. Mas ninguém vai ficar assim. Eu, pelo menos, graças a Deus, nunca tive esse problema. É uma ótima profissão. Por quê? Porque é uma profissão difícil que requer estudo. E os caras sabem disso. E pessoas que estudam, você pode confiar em atividades que elas vão cumprir. Eu falo que a atividade, se ela fosse fácil e qualquer um pudesse desempenhar, não era uma atividade técnica, não era uma atividade bem remunerada. O que a gente Não era, espera não. como profissionais aqui, né? Se fosse fácil, qualquer um fazia. Se qualquer um faz, não vai ter, não é um serviço qualificado. Tá? Mais alguém quer se pronunciar? Entre o... Pode falar, Marcos. Eu ouvia muito que o problema mecânico era fácil de se ver e demorado de se resolver. Né? O problema elétrico era demorado de se ver e rápido de se resolver. Né? Então, quando tinha um problema na máquina, a gente levava quase 2 horas só para tentar descobrir qual era o problema, de tão difícil que era. E quando descobria, resolvia em 5 minutos. E isso mostrava, né, nesse caso na Ambev, né, onde eu trabalhei com técnico, que o profissional que tinha bastante conhecimento era aquele que conseguia identificar a falha com mais rapidez, mais facilidade, dentro de outros que olhavam para a máquina e não sabia nem o que estava acontecendo. Né? Então, assim, dá para você ter um destaque dentro desse curso, sabe? Principalmente quando você consegue juntar o conhecimento que você tem junto com a prática. É muito interessante isso. Bom, deixa eu falar um pouquinho então, Leandro. Essa questão que você colocou aí da situação assim hierárquica, né, do técnico com relação ao engenheiro, por exemplo. Bom, essa questão da hierarquia é uma questão muito antiga, né? Acho que já tem muito tempo que isso aí já deixou de existir, né? Mesmo porque nas indústrias modernas o que se fala é em equipe, né? Então, nessa equipe, todos são importantes e tem uma grande importância. Não é a questão do engenheiro ser hierarquicamente superior ao técnico, não existe isso mais. Inclusive, o técnico ele tem uma ação muito mais, com efeito muito mais forte, né? Na minha visão, porque ele que realmente resolve os problemas, que está na frente dos problemas, como várias pessoas aí, professores, já falaram, o próprio Max aí, que teve uma experiência recente aí, né, Max? Até pouco tempo você trabalhava na indústria, então essa questão aí do técnico, ele tem uma ação muito importante. O engenheiro, ele digamos assim, é como se fosse um coordenador, né? Então, ele é o responsável, o coordenador, mas, assim, o técnico, ele tem uma ação muito importante. Então, assim, eu acho que
essa questão de uma hierarquia em termos de profissão, eu acho que não é muito viável atualmente, né? Então, por exemplo, eu acho que eu, por exemplo, tenho um irmão que ele não quis se tornar engenheiro, né, porque para ele não havia interesse em se tornar engenheiro, embora o prestígio da profissão possa parecer maior, mas ele foi técnico o tempo todo dele, a vida profissional dele toda, e não se tornou engenheiro. Então, assim, a minha visão é que não existe essa hierarquia. A gente tem que trabalhar na questão de times mesmo, de equipes, e todos têm a sua importância. Então, assim, isso já há muito tempo que eu saí da indústria e já era desse jeito, né? Então, hoje em dia seria... acho que não tá existindo mais isso, minha opinião. Perfeito, Péricles. Vou complementar um pouco o que o Péricles falou também, mas nesse mesmo sentido, o que eu entendo que não são profissões concorrentes, são profissões que se complementam. Eu acho que o engenheiro hoje tem o engenheiro eletricista, ele tem um foco mais em planejamento, e o técnico tem um foco muito maior em execução, instalação, operação, manutenção. Se a gente vai hoje numa subestação, pode até existir ali um engenheiro responsável um engenheiro responsável, mas na verdade a maior parte das ações, a maior parte do pessoal ali nessa subestação são técnicos em eletrotécnica que ficam responsáveis pelo dia a dia daquela subestação, daquela indústria, daquela manutenção numa empresa que tem motores elétricos, ok? Eu vejo hoje uma carga de trabalho muito maior para os técnicos em eletrotécnica do que para os engenheiros. Eu acho que historicamente a gente tem uma história recente de automação industrial da indústria no Brasil, e a profissão de técnico ele foi muito confundida com a profissão de engenheiro. Na falta de técnicos que a gente tem no Brasil, e teve no Brasil, acabou que o engenheiro acabava executando algumas funções que, em teoria, eram funções técnicas. E aí, os técnicos, e também a questão salarial, né? Hoje, antigamente, um técnico que entrava numa indústria tinha um salário muito inferior ao salário do engenheiro. A gente está entendendo que essa transição ela está acontecendo. Hoje a profissão de técnico ela é mais valorizada, ela é mais específica, as atribuições são mais específicas e são ramos totalmente bem separados entre o engenheiro e o técnico. E o mercado de trabalho é separado para os dois. Eu trabalhei muito tempo numa multinacional. Na França, por exemplo, um técnico ele ganha praticamente a mesma coisa que um engenheiro. Então não tem aquela vontade excessiva do técnico se tornar um engenheiro, nem o engenheiro se tornar um técnico. Eles trabalham lado a lado, têm a mesma equivalência e praticamente o mesmo salário, são profissões complementares. Então a gente tem excelentes técnicos que querem continuar com a parte técnica, temos excelentes engenheiros que querem continuar com a parte de projeto. Ok? Os dois se ajudando e trabalhando junto. Eu acho que em breve, muito em breve, essa também vai ser a realidade do nosso país. Tá? Brasão, Eduardo, pra te falar também. Fala, Eduardo, depois o Max, ele estava abrindo também. Tá no mudo, Eduardo. É mudo ainda? Não, agora tá falando. Ok. Não, até para fazer um parêntese, complementando o que vocês, né, colegas como professores já disseram, para passar para os nossos alunos, se a gente for fazer uma análise aí com a área da saúde, por exemplo, seria nada mais do que um técnico de enfermagem, né, perante a um médico, fazer uma comparativa engenheiro e técnico eletrotécnico. Ou seja, quem está diante do paciente, ali, já para o nosso caso, diante do equipamento, quem dá esse primeiro combate, logicamente, é o técnico ali em eletrotécnica, né, ou propriamente o técnico de enfermagem, ou seja, quem está ali, que presta o primeiro atendimento, né? Isso seja na indústria, seja numa instituição de saúde, né? Eu também já tive a oportunidade de estar trabalhando na indústria, trabalhei por 16 anos, tanto na CSN, como na DuPont também, né? Ramo de siderurgia, ramo químico. Então, a questão aí das duas profissões, aí, tanto de engenheiro quanto a de técnico, de fato, elas se complementam, né?
e, lógico, respeitando a questão hierárquica, mas quem de fato presta esse primeiro atendimento é o técnico e, lógico, com todo o suporte aí do engenheiro quando necessário. Só para complementar aí. Perfeito, Eduardo. Professor Marcos, você falar? Na Ambev, a rotatividade do engenheiro lá era muito alta, né? Então, assim, a rotatividade entre os superiores era muito elevada. Então, você tinha muitos, né, assim, vamos dizer assim, supervisores e engenheiros que não tinham conhecimento da planta, né? Não tinham conhecimento das máquinas, isso e aquilo, né? E acabava que esse combate ele era, né, totalmente feito só pelo técnico, né? E de certa forma, né, o engenheiro ele só tinha um papel de gestor lá na Ambev, né? Assim, aquele gestor que vinha, né, com um conhecimento mais técnico, né, que ele, né, ele não foi somente, né, só fez a faculdade de engenharia e virou lá o gestor, né, e não teve experiência prática ou nenhuma experiência técnica, esse sofreu muito preconceito dentro da área, sabe? Então, assim, aquele gestor que já possuía já o conhecimento, né, ele sempre conseguia, né, lidar bem com a equipe, trabalhar sempre em complemento, realmente é bastante complementar o curso técnico nessas horas. Né? Por exemplo, né, quando eu trabalhava lá como técnico, eu fui um caso que eu não quis me tornar supervisor dentro da Ambev pelo fato de que você saía muito da parte prática e você só mexia só com gestão. Né? E para mim isso não era interessante na época. Mas realmente o curso técnico de eletrotécnica, ele abre muito caminho. Só que você vai ter que realmente se especializar, né? Não dá para você, talvez, ficar preso só numa área, né? Então, né, seja aí na parte predial, seja aí na parte de energia renovável, ou na parte industrial, ou distribuição, transmissão de energia, você vai ter que escolher tudo vai depender do emprego, né? Você tendo esse emprego, você vai acabar se especializando nessa área na qual você vai estar trabalhando. Então, assim, mas é sempre bom, né, entender que o engenheiro, né, e o técnico, né, o conhecimento dos dois, eles se agregam. Né? O engenheiro, muitas das vezes, ele tem um conhecimento mais voltado ali, né, um conhecimento mais aprofundado da teoria, mas ele não tem a experiência que o técnico tem. Então, assim, os dois sempre se complementam. Eu vou pegar exemplo de colegas meus formados em boas faculdades. Eu fiz uma boa faculdade federal e colegas de profissão que formaram em engenharia e não sabiam emendar um fio ou medir uma corrente. A teoria é muito boa ali do engenheiro, mas falta a técnica. E às vezes o técnico, ao contrário, tem sabe toda a parte prática, sabe toda a parte de manutenção, mas falta um pouco de teoria, né? Então, por isso que as profissões são bem complementares. Alguém falou aí o técnico que forma engenheiro, ele tem uma bagagem dupla ali, ele vai ter muito mais experiência. Ele vai ter uma facilidade muito maior na engenharia, porque ele já sabe aquela base, e vai pegar toda aquela prática que ele já tem e vai entender a teoria profunda que está atrás daquilo ali. Tá? Infelizmente, muita coisa no técnico a gente tenta passar uma teoria para vocês, mas tem uma teoria muito mais profunda ali atrás de tudo que a gente está passando, que não é o objetivo do técnico no tempo que a gente está passando para vocês. Ok? Mais uma pergunta aqui. Todas as profissões evoluem, é normal isso, né? Eu mesmo, quando eu era novo, eu fiz curso de datilografia. Me ajuda até hoje para digitar, mas eu acho que eu não vou achar uma máquina de datilografar nem para comprar hoje em dia. Tá? O que vocês acham que o estudante de eletrotécnica hoje tem que focar nos estudos para se preparar para o mercado de trabalho atual? O que vocês acham que ele tem que fazer além do curso de eletrotécnica que ele está fazendo no IFRJ? Na minha opinião, pelo que eu trabalhei, que eu também sei de uma escola técnica, no caso era a Escola Técnica Federal do Paraná.
entendeu? Eu acho que o nosso curso aqui é Uhum. muito bom, né? O que ele tem que fazer é se ater às matérias do curso. Se ele conseguir uma média tipo assim, 8 nas matérias que o curso tem, ele está muito bem formado, muito bem formado. Já vai se dar muito bem na vida. Perfeito. Na minha opinião, né, o aluno, ele, além de, né, ir bem no curso, ele também tem que ter bastante afinidade com informática, né? Então, independente da área que ele for trabalhar, né, a maioria dos serviços vai ter algum emprego com parte de gestão de equipamentos para poder fazer, né, o acompanhamento ou algum tipo de projeto. Hoje em dia não tem mais, quase não tem mais projetos à mão, a maioria deles é feita em computador, então tem que ter uma certa afinidade com informática também, né? E uma afinidade assim, de média para cima. Posso entrar na conversa? Deve, Álvaro. Então, as matérias técnicas, elas são imprescindíveis e que se conheça, que se estude muito bem, para não ter dúvida na fundamentação, porque a fundamentação é a base das tecnologias. Então, qualquer tecnologia que você for ver é baseado em algum fundamento, e esse fundamento tem que estar bem sedimentado no conhecimento. Entretanto, a nossa vida profissional, não só do eletrotécnico, mas eu acho que aplicáveis a todas as outras profissões, é a multidisciplinaridade e a interdisciplinaridade. Além desse fundamento que eu falei, um técnico de eletrotécnica seria muito interessante ter um inglês bom, pelo menos para leitura e interpretação, porque os manuais hoje a gente para poder fazer alguma coisa não tem mais ninguém que traduza para a gente a não ser o nosso próprio conhecimento para poder fazer essa tradução simultânea com o entendimento do equipamento. Então isso é um ponto. A informática que o Max falou é importantíssimo. Saber química, saber física, até biologia. Você acha que um eletrotécnico não pode entrar no ramo de manutenção de equipamentos hospitalares? Então, isso é muito se interessar em conhecer as coisas, muito melhor para ela. Prova disso é a pandemia, né? Que a gente tem um monte de técnicos atuando para desenvolver respiradores, para dar manutenção e equipamentos hospitalares, respiradores, né? Complementando, uma segunda língua hoje é fundamental. A gente tem que entender bem uma segunda língua. Atualmente a língua mundial é inglês. Eu mesmo, quando eu saí da engenharia, eu fui contratado numa multinacional porque eu falava uma segunda língua bem. Desenvolvia um trabalho técnico, mas se eu não falasse uma segunda língua bem, eu não teria sido contratado. Eu acho Já estou que pensando em mandarim. mandarim, quem sabe? Apesar que eu acho que eu vou ficar uns 2 anos para aprender a falar bom dia em mandarim, né? Esse é um problema. Mas hoje falar uma segunda língua é fundamental. A gente tem o analfabeto, né? Tanto linguístico quanto analfabeto de informática também, né? A pessoa não saber lidar bem com o computador, com ferramentas de informática, com simulações, ok? E eu digo até uma deficiência que a gente tem na eletrotécnica hoje, porque não o aluno aprender um pouco de programação, de lógica. Eu acho que faz muito bem para o técnico de eletrotécnica também. Tá? Queria aproveitar, Leandro, responder Pode falar. a uma pergunta que foi feita sobre manutenção preditiva. A minha experiência, assim, né, não foi tão longa assim na indústria, né? Eu passei 6 anos na indústria e, assim, o que eu vi foi o seguinte, né? Assim, existe a manutenção preditiva, né, que fala que tem que trocar alguma coisa de tempo em tempo,
né? Mas, na prática, eu não vejo isso sendo aplicado, não, né? Normalmente, você tem mais a utilização da manutenção preventiva, né? A manutenção corretiva, ela não é muito bem vista, né? Visto porque você para a máquina, né? Então, né, para a máquina por algum defeito, então a preventiva, né, e a corretiva, elas são mais utilizadas do que, eu acho que eu falei errado, né, mas do que a emergencial. Mas muitas das vezes essa manutenção ela é vista por uma inspeção. Então você faz a inspeção primeiro, verifica que tem que, né, fazer a troca, e aí sim você faz a substituição de algum equipamento. Agora, fazer a substituição porque, né, o manual está dizendo que depois de 3 anos, né, deve-se trocar tal coisa, eu nunca vi, né? Eu nunca vi, né, esse tipo de manutenção, não. Isso daí é um tipo de manutenção assim, muito específico para alguns tipos de equipamento onde você não consegue fazer inspeção. Mas na minha experiência, eu achei muito raro, né, de ter visto isso daí, né? Esses casos assim de onde você tem pouca inspeção, muitas das vezes acontece de ter parada mesmo, né, parada do equipamento, e acaba sendo uma manutenção emergencial ali, né, de hora, né? Mas preditiva eu nunca vi. Perfeito, Max. Complementando até o que o Max está falando aí com relação à preditiva, eu trabalhei na CSN por alguns anos e tive a oportunidade de estar trabalhando com alguns técnicos justamente da manutenção preditiva. No nosso caso, lá nada mais é que tinham 2 segmentos, um mais voltado para a mecânica, que era análise de vibração, ou seja, para fazer análise de vibração em mancais de motor, mancais de ventiladores, enfim, mas um mais voltado para a nossa área, né, do eletrotécnico propriamente dito e da elétrica, seria a termografia, ou seja, identificação de pontos quentes em instalações elétricas, né, em gavetas de CCM, por exemplo, em drives, né, acionamentos de corrente contínua, ou seja, essas aplicações eram feitas de acordo com o período. Digamos que a cada 3 meses eu tinha que fazer essa inspeção termográfica em uma gaveta de um painel, por exemplo. Após eu identificar um ponto quente, né, eu tenho um referencial, 30 graus, por exemplo. Se eu conseguir checar que um cabo ali conectado no terminal está com 80 graus, ou seja, eu sei que ali há algum problema. Então, eu consigo intervir antes dessa máquina via ter uma pane, antes dessa máquina via ter um curto, ou seja, via parar o seu equipamento. Enfim, então, de fato, é uma manutenção muito útil, né, na qual ela consegue detectar antes de vir a ocorrer o dano no equipamento. Então, se puder estar especializando, igual nós falamos aqui, a N especializações, é uma área também rica e grande abrangência na indústria, né, de N segmentos. Perfeito, Eduardo. Até achei interessante também esse comentário do Eduardo, que por exemplo, a Ambev, ela não tem, por exemplo, a equipe interna que faz esse tipo de inspeção, né? São empresas externas, né? E também não existem muitas empresas desse tipo, né, desse ramo. É mais uma área aí que, né, abre um leque para vocês, né? Hoje eu fico até um pouco frustrado que eu já fiz uma entrevista com algumas pessoas que estavam saindo do curso de eletrotécnica e 100% das pessoas se imaginavam daqui a 10 anos trabalhando em grandes indústrias dessa forma. A gente entende que hoje o mercado de trabalho ele mudou muito, né? Hoje a gente tem que abrir a novas oportunidades, tentar ser empreendedor. Por que não abrir uma empresa de inspeção, de manutenção? Por que não empreender? Eu acho que essa questão de empreendedorismo é uma coisa que o aluno tem que focar além dos estudos no instituto, ok? Por que não pensar sempre como empreendedor? Será que isso aqui pode virar um produto? Será que eu posso oferecer um serviço que não existe nessa área? Né? Eu acho que é um pouco do que a gente pode fazer além do instituto. Ok? Mais uma última pergunta que eu tinha escrito aqui. O que vocês falariam para um
para uma pessoa que está querendo fazer o curso de eletrotécnica? Vai não, que é concorrência. Essa daí é para os alunos? Essa daí tem que ser para os alunos, né? Esse tem que responder essa. Não, vamos deixar os professores falarem e a gente abre para os alunos tornarem. Olha, eu moro aqui em Arrozal, eu estou sempre recomendando aqui para os meus vizinhos para estudar eletrotécnica, porque é uma profissão que a gente já discutiu aqui, sendo que foi do passado, presente e vai ser futuro. É uma profissão difícil de aprender, porque ela tem matemática. Tem que dominar a teoria, porque desde que inventaram a corrente alternada, a teoria tomou força na eletrotécnica. Então, requer estudo. Não é qualquer um, não. Vai ter que dar uma estudadinha, vai ter que dar uma estudadazinha, como os nossos alunos sentem, como eu senti. Vocês não imaginam que eu também me formei na Escola Técnica Fácil, nem na engenharia, eu trabalhava de dia. Eu fui reprovado em várias matérias teóricas, mas nas matérias da engenharia mesmo, de elétrica, eu nunca fui reprovado, porque eu trabalhava na área, e na área eu estava estudando para aquelas matérias ali. Eu já chegava ali mais ou menos conhecendo, não a teoria, mas eu sabia a prática. Mas a física, a matemática, a química, eu tinha umas coisinhas. Então, de fato, é uma profissão difícil. Foi difícil para mim aprender. É por isso que é bom. Até o Brasil já falou também. Porque se fosse fácil, todo mundo entrava na área. Aí que está o bom. Por que ser difícil? Por que é difícil também? Porque está sempre com coisas novas. Tem muita invenção. Hoje em dia, em matéria de invenção, só vai perder para a biologia, está inventando muita coisa, para a química, e depois vem a área elétrica com eletrônica, né? Que eu incluo também a parte de computação, de software. Então, é uma profissão de futuro, muito futuro. Né? Eu estou sempre recomendando. Por isso, essa foi minha participação. Muito obrigado. Obrigado. Mais alguém? A recomendação para a eletrotécnica, reforçando o que o professor Barreto disse, é uma questão de afinidade. Então, fazer por fazer, se não tiver aquela afinidade, aquele sentimento, o feeling com relação à profissão, lá na frente vai derrapar em algum momento. A pessoa tem que olhar para a profissão e se sentir abraçado pela profissão. Então, fazer a profissão por fazer, porque está na moda, etc., pode ser que lá na frente haja uma frustração. Então, antes de querer abraçar a profissão, tem que ter uma afinidade, uma harmonia com a matéria, com a profissão, ou com as coisas que pode ser desenvolvida. Ela tem que se sentir muito bem fazendo, não só o curso de eletrotécnica, né? Qualquer curso, mas é uma profissão que o mercado absorve bem. Boa, pelas palavras, Auro. Eu acho também que o técnico eletrotécnica, hoje, ninguém se sustenta na profissão porque tem um diploma, porque tem um papel dentro do canudo. Até te ajuda a conseguir o emprego, mas se realmente o conhecimento que a gente tenta passar em sala, o conhecimento prático que você aprende, até mesmo fora de sala de aula, tudo que a gente está falando aqui, se o aluno não abraçar a profissão, eu acho que dificilmente ele vai conseguir se manter na profissão. Eu acho que tem mercado de trabalho, mas como todo mercado de trabalho, só os bons profissionais que vão se manter nesse mercado de trabalho, tá? Eu acho que a gente tem que ter muita responsabilidade na hora do aprendizado. Não basta a gente passar numa prova, estudar um pouquinho ali, passou numa prova, eu consegui passar naquela matéria e não abraçar tudo
tudo que a profissão oferece, ok? A gente tem que sim suar um pouco a camisa, e eu garanto que isso vai ser recompensado ali no futuro, talvez até num futuro bem próximo aí, tá bom? É por isso que eu também, na hora que eu falei, há uns instantes atrás, eu falei que o aluno procurar uma média elevada, né? Sim. Sim, ele não pode só querer ficar no 6. Ele tem que, na verdade, é que eu fui bonzinho. Ele tem que lutar pelo 10. A não ser que eu dou uma colher de chá para os alunos que estão trabalhando. Mas os alunos que não trabalham, os pais que não têm que lutar por 10. Gente, isso é normal no mundo, no primeiro mundo. O mundo que domina a eletrotécnica, o primeiro mundo, é normal os alunos lutarem. É normal os alunos correrem atrás para aprender, inclusive para entender coisas novas. Tá? Então, você não pode, como aluno, ficar só no 6, não. O ideal seria não deixar por menos que 8. Eu concordo com o Barreto no sentido que a gente tem que lutar sempre para ser melhor e o melhor possível ali. Mas lembrando que a gente também não adianta ficar só na caixinha, não é um currículo também só com notas 10 que vai garantir que a gente consiga fazer uma atividade ali no mercado de trabalho. Não é um currículo ali com 10 que vai permitir que a gente abra uma empresa, consiga empreender, consiga ter essa visão de mercado, o que o Álvaro também colocou bem. Por que não estudar biologia? Por que não pensar em comunicação, pensar em aplicativo, pensar em história, por exemplo? Eu acho que quanto mais conteúdo a gente conseguir se informar, eu acho que quanto mais interdisciplinar a gente for, eu acho que o que falta hoje nos professores, nos estudantes, é conseguir relacionar o que a gente está aprendendo com outras teorias e outras práticas. Quando eu estou numa aula de máquinas elétricas, né, Álvaro? Por que não? Será que eu consigo relacionar máquinas elétricas com as outras matérias que eu já fiz? Será que eu consigo relacionar máquinas elétricas à biologia, por exemplo? Será que eu consigo achar uma aplicação de uma máquina para um curso de biologia? A pessoa que consegue fazer isso, ela consegue desenvolver um novo equipamento e consegue, por que não vender esse equipamento, por exemplo? Né? Vou abrir para os estudantes, para quem tiver, para os alunos falarem aí, quem tiver alguma pergunta. Teve um que colocou a pergunta aqui, qual a carga máxima que o técnico eletrotécnico consegue trabalhar. Não sei, parece que teve uma resposta no chat já. Acho que foi o Ivo, não sei se ele está aí, ele quer colocar a pergunta. Se quiser, pode abrir, quem quiser falar, pode abrir o microfone, pessoal. Eu queria falar uma área da eletrotécnica que vai ser muito, no meu entender, né, vai ser muito boa no futuro. Os carros estão sendo elétricos agora, sem sombra de dúvida, a indústria automobilística vai ir para o carro elétrico. E um carro elétrico é só eletricidade. Imagina o campo que vai se abrir para o profissional de eletrotécnica. E tem mais uma. Mesmo assim, né, Frazão? Os carros hoje em dia, os caminhões, têm muita eletrônica. E o interessante é que aqueles mecânicos antigos, muitos deles não conseguem dominar essas eletrônicas modernas. Tem casos de problemas de caminhão, tá? Que tem que vir guinchar o caminhão, levar lá na Volkswagen, porque deu um bug ali na CPU do caminhão e ninguém faz funcionar. Isso aí o cara da eletrotécnica pode dominar. Então, você aprender outras áreas, como programação, o outro professor falou, software, né? Isso aí é um leque muito grande para a eletrotécnica. Já está tudo eletrônico, inclusive os caminhões, os carros. E o Brasil tem uma frota de caminhão imensa, gente. Imensa. Sim, os carros vão dirigir sozinhos. A indústria que eu estava trabalhando, trabalhava em projeto, o objetivo era 2024, 2023, 2024, ter carros autônomos na rua. E elétricos já é uma realidade. Os primeiros carros já eram elétricos. A gente pode ir no Museu da Light, lá no Rio de Janeiro, tem um caminhão lá no museu de 1900 e pouquinho,
que era 100% elétrico. O carro elétrico não é uma invenção tão moderna assim. Ele só não foi aprimorado igual está sendo agora. Tá? Tem uma pergunta do Ivo aqui, que ele colocou no chat. Não sei se alguém consegue responder aqui no grupo. Eu não tenho informação. Qual que é a capacidade de carga que o técnico eletrotécnica pode assinar em projeto? Alguém sabe aqui? Sei não. Eu não tenho não vi essa certeza, mas eu informação, ouvi falar, parece 45 kVA. Numa época atrás, que eu andei mexendo participei do curso de eletrotécnica lá em Paracambi, se eu não me engano, é 45 kVA. Eu não tenho essa informação segura, não. Tá? Outra, o Douglas colocou aqui, em relação à entrevista de emprego, né? Como podemos responder em relação à pretensão salarial do técnico eletrotécnica, no caso de um técnico recém-formado? Se você estiver numa entrevista de emprego, eu acho que a pergunta e a pessoa te perguntar quanto você gostaria de receber, qual que é a sua pretensão salarial? O que vocês responderiam? No meu primeiro emprego, eu falei que eu não tinha pretensão salarial, né? Que foi como técnico foi o da Ambev, né? E na verdade eles já tinham um salário já estipulado e me falaram e eu aceitei. Eu também tive uma experiência bem parecida. Normalmente, quando tem uma vaga de emprego, né? Ela já tem uma faixa salarial ali, ela já até fala qual que é o salário, principalmente para cargos técnicos. Então, o que eu faria antes da entrevista de emprego, se o salário daquela vaga não foi difundido, seria de perguntar para pessoas que tenha a mesma profissão técnica ali na empresa, qual que é a faixa salarial que aquela empresa paga. Não adianta eu chegar numa entrevista, achar que eu vou pedir 10 mil reais por mês naquele primeiro emprego e a vaga ser uma vaga de 1.500 reais, ok? Eu acho que a gente se informar com colegas de trabalho, que principalmente trabalham naquela empresa, acho que é a melhor coisa a se fazer. Não sei se alguém quer complementar. Eu queria responder aquela pergunta anterior da potência máxima. Eu abri aqui uma página do Confea, tá? Uhum. E no artigo 3º, parágrafo único, o Confea decide quanto à tensão, a tensão máxima 13,8 kV, tensão de linha, certo? Uhum. Isso, e potência, eu vi numa outra página aqui, 180 kVA. 180 kVA, 13,8 kV. Tá respondido aí. Isso do Desculpa, conselho técnico, né? correto aqui. E deixa eu ver aqui. E parece que fotovoltaica até 800 kVA. Deixa eu ler aqui. Os técnicos de eletrotécnica poderão projetar e dirigir instalações elétricas com demanda de energia até 800 kVA. Entendeu? Isso de acordo com o decreto 90.922, de 6 de 2 de 1985. Tá? Perfeito. Então, daria 800 kVA, tá? E, não sei se vocês conseguem ver, e 13,8 kV. Perfeito. Tá respondido meu monitor aí funcionou. Estou feliz. Lembrando que hoje os técnicos em eletrotécnica não estão ligados mais ao CREA. Hoje a gente tem um conselho voltado diretamente para os técnicos, tá bom? Antigamente o técnico era ligado ao CREA. Isso caiu por terra o ano passado. Isso. E 800 kVA, para os alunos ficarem sabendo, é muita potência. Dá para fazer uma bagunça boa, né? Poxa, cobre muita empresa no Brasil. Muita. Sim.
Quanto a essa questão de salário também, né? Vamos botar aí há 7 anos atrás, né, mais ou menos, o salário inicial na Ambev era R$ 1.800, né, do técnico eletricista. Hoje está em torno de 2.600, né? E lá também tem carreira de trabalho, né? Onde de 3 anos você é promovido, chegando até, né, aproximadamente, eu acho que uns 3.800. Assim, mas isso sem tirar assim, que o profissional lá ganha precocidade, né? Se trabalhar à noite ganha adicional noturno. Então, assim, na época, quando eu ganhava R$ 2.300, o meu salário líquido, né, com os benefícios, chegava em torno de R$ 3.800, nessa faixa. Pessoal que queria saber, né, a questão salarial. Me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que é o salário inicial de técnico em eletrotécnica, o conselho não coloca um piso salarial, mas eu acho que está girando o inicial para uma pessoa recém-formada entre 2 e 3 salários. Não sei se está sendo a realidade atualmente. Eu acredito que esteja nessa faixa. Isso também é Eu muito estou uma página regional. aqui da internet, tá? Faixa salarial fica entre 2.080, tá? Até mais ou menos 5.462,30. Isso foi mediana da pesquisa, né? E alguns casos, tá? Muito raro, está escrito aqui, pode chegar a 10 mil, 10 mil reais. Depende muito mais da experiência da pessoa nesse caso, né? O Álvaro, você ia falar? Desculpa. Isso é muito regional. Aqui na região sudeste, isso aí é muito influenciado pelo sindicato. Então, o sindicato ele limita ou coloca valores onde onde a maioria das empresas seguem a média. Alguém tem mais alguma pergunta relacionada à profissão de eletrotécnica? Algum aluno? Se alguém quiser saber por cidade aqui, desculpa eu entrar novamente, já que eu estou com minha telinha aqui. Aqui eu estou um quadro que diz por cidade. Vamos supor, São Paulo, tá? O piso é 2.200 e quebradinho. Vou falar 2.200, o máximo 3.700. Rio de Janeiro é 2.60. A média é 2.300 e o piso é 3.400. Tem mais uma coisa que eu gostaria de poder falar, é que aqui em Arrozal chegou uma empreiteira da Light que está fazendo um trabalho grande de instalação de uma rede de média tensão, tá? E talvez tenha vaga. Então, se tem algum aluno de maior que queira procurar uma oportunidade, é só vir em Arrozal, pegar aquele ônibus que circula entre Barra Mansa, Volta Redonda e Piraí, e desce na subestação da Light, de Arrozal, bem na entrada. Aí, quando você descer na Light, pede para o motorista, em frente da Light já tem o acampamento da indústria. Ela faz 15 dias que ela se instalou ali. Aí talvez tenha oportunidade de emprego. Só isso, obrigado. Beleza. Lembrando que também o técnico em eletrotécnica faz projetos, né? Normalmente um projeto residencial a gente cobra normalmente em função da área do projeto. Mais ou menos uns R$10, 10 a 15 reais o metro quadrado hoje em dia. Então daria uma casa de tamanho médio para grande aí entre 2 e 3 mil reais, dependendo do tamanho da obra que a gente estiver fazendo, tá bom? É um jeito de se manter aí, é uma profissão bacana de projetista, e normalmente é uma profissão independente. Software também. Aí, nesse caso... Oi? Não, Barreto, só um minutinho, era só para complementar com relação a projetos, Brasil, igual você citou aí, nós já citamos também com relação à informática, aí justamente no ramo da informática, um campo aí que é interessante também os alunos estarem aí também dando uma olhada, né, com carinho, com relação ao AutoCAD, ou seja, uma ferramenta também muito boa para poder estar trabalhando aí com instalações, igual passou no próprio vídeo aí do Senai de BH, né, de Minas, a menina lá, a colega, trabalhando justamente com esses diagramas, né, trifilares, unifilares, enfim.
também não deixa de ser um campo bastante vasto aí da nossa área de eletrotécnica. A atribuição do técnico eletrotécnica é fazer desenhos técnicos também. Às vezes ele faz ele não precisa nem fazer projeto. Eu falo, o técnico eletrotécnica pode fazer a planta de uma residência? A planta ele pode fazer o projeto. Então tem muito engenheiro aí que não sabe usar o AutoCAD e a única coisa que o engenheiro civil faz é fazer o projeto em papel e passa para o desenhista passar isso para o AutoCAD. Isso é uma profissão. Assim como tem softwares de desenho em 3D, tem muito profissional que se especializa nessa área. Tem o pessoal de CATIA, né, que eu acho que é o mais comum para desenhar plantas em 3D, ok? É uma área bem promissora também. Algum aluno tem mais alguma questão? Quer falar? Bárbara, pode falar se quiser. A Bárbara está entrando, na verdade. Tá. A gente já está um pouco avançado. Eu queria, a nossa ideia aqui, se os alunos quiserem, principalmente... Ô, Brazão, pode falar. Brazão, antes de você fazer as suas finalizações, deixa eu dar uma mostrada aqui. Você está falando do laboratório de eletrotécnica, mas deixa eu ver aqui como é que eu faço para inverter a câmera aqui. Acho que inverteu, Álvaro. Inverteu, né? Acho que sim, inverteu. Aí, ó, esse aqui é um testezinho com célula Peltier. Então, Legal. Vocês estão vendo em vermelho aí, é a temperatura do lado quente do dissipador. Vocês estão vendo em verde aí, é a temperatura do lado frio. O que eu estou fazendo aqui? Através do controle de PWM, eu estou fazendo a curva térmica desse conjunto de resfriamento para ver a otimização. Atualmente, está passando uma corrente de 4 amperes dentro da célula Peltier. Depois que fizer esse levantamento todo, aí parte para a parte de controle, controlar a temperatura. Legal. Depois até eu vou querer esse projeto. Tô com um monte de placa Peltier aqui que tá no meu projeto aqui em stand-by, no armário. Então é isso. Não, ok. A ideia desse encontro, a gente tinha pensado em encontro ou semanal ou quinzenal, e alguns professores se propuseram de dar alguns minicursos. O professor Max falou de dar um minicurso de programação em Arduino, que a gente consegue fazer à distância com simuladores. O professor Álvaro e eu colocamos também a questão de fazer um encontro para falar sobre veículo elétrico, sobre motores, sobre evolução, sobre eletricidade em carros, na parte automotiva, embarcada. Alguns professores também colocaram alguns outros cursos que gostariam de dar, ok? Eu queria saber de vocês, o que vocês acham de fazer esse encontro. Não é obrigatório, quem quiser participar. A ideia é ser um bate-papo e manter o vínculo entre os professores e os alunos nesse período de incerteza que a gente tem agora, ok? Eu queria saber de vocês sugestões do que vocês gostariam de curso, se a gente faz um encontro semanal, um encontro quinzenal, qual que é a disponibilidade, se vocês gostaram ou não. Se alguém quiser abrir o microfone para falar, ou se quiser escrever no chat, fica à vontade. Se o horário tá bom. Um minicurso sobre eficiência energética, legal. Eficiência energética tem uma matéria que atualmente sou eu que estou ministrando, que é uma matéria inteira, mas a gente pode falar alguma coisa de eficiência também. Acho que é legal. O horário está ótimo, encontros semanais.
Tô lendo o que está passando aqui no chat. Alguém sugeriu quinzenal. Semanais, ok. Por enquanto tá ganhando semanais. O horário tá ok? É quarta-feira, às 2 horas da tarde? Tá bom. Para mim tá bom. Ok. Tá bom. Ninguém vai abrir o microfone para falar? A aula é interativa. Frazão, eu gostaria de fazer um pedido. Veja bem, como eu agora peguei meu telão aqui, interagi com o meu telão, eu gostaria que, não sei se dá para fazer isso, a gente ter um grupo de WhatsApp só de alunos, porque eu poderia colar muita coisa do telão que eu pego e mandar por escrito para eles, inclusive os links para eles olharem. Porque eu tenho o WhatsApp Web, vocês devem conhecer, né? Uhum. Que Sim. funciona o WhatsApp. Então, Uhum. é muito fácil para mim eu colar um assunto que eu dei uma resposta aqui, como a pesquisa de mercado do salário, e colar nesse grupo de alunos, nesse grupo dos alunos. Aí, depois da nossa aulinha aqui, reunião, aula, né? Eles poderiam ler um pouquinho, se aquele assunto interessasse, e ler o que eles É uma filtrassem. coisa a se pensar também. É uma coisa a se pensar. Tá bom. Semanal, muita gente que está falando de encontros semanais. Deixa eu só pensar aqui. Eu tive dificuldade para achar o e-mail de todos os alunos, ok? Foram alguns grupos que responderam para mim, para alguns professores. Se algum colega tiver de fora, eu peço para que me envie um e-mail, que vocês passem o e-mail da coordenação, o que vocês receberam um convite para esses alunos, para eles pedirem para incluir na lista de difusão dessas reuniões que a gente está fazendo, tá bom? O aluno quer professor queria alguns projetos no Multisim para pegar um pouco mais de prática. Acho legal, acho que daria para a gente trabalhar no Multisim online, fazer alguma coisa aqui também, fica uma ideia bacana. Fala de energias renováveis, eu vou até anotar isso agora, só um segundo. O Multisim eu já dou um curso de Multisim, o professor Ricardo também já trabalha um pouco com Multisim em sala. Por que não passar o Multisim online? Eu acho que a gente poderia trabalhar com o Multisim online em um encontro. Eu anotei aqui, eu acho que fica legal também. Eu gostaria da área de eletrônica, sabe, Frazão? Sim, Eu uso perfeito. bastante eletrônica industrial. Aí, para mim, acho que até gostei dessa minha ideia aqui do meu monitor, porque eu posso abrir o multisim aqui de frente à minha câmera e vou rodando aqui o multisim e vocês vão acompanhando eu mexer aqui no mouse. Você consegue compartilhar sua tela. Ah, é? Isso. Não sabia disso, Vamos dar um não. curso Mas também depois eu aprendo, pode deixar. de Mas você consegue sim, depois eu te falo, eu te passo, Ricardo. Frazão, é um pouco. Eu trabalhava como engenheiro de computação, meu último emprego, sabe? Aí, Uhum. depois que a gente vai tendo uma idade assim, a gente começa a fazer mais aquilo que gosta. E eu procurei entrar na eletrotécnica porque eu sempre gostei, entendeu? Porque é uma oportunidade de trabalhar com ferramenta, é um serviço menos teórico que computação, entendeu? Aí eu acabei esquecendo. E praticamente hoje em dia eu sou analfabeto em computação. Mas a gente vai ficando. A informática às vezes quer caminhar mais rápido que a gente. A Que gente a tem que correr gente atrás. pior que caminha. Eu já começo a ficar obsoleto aqui, eu tô Eu reaprendendo também. também. Tá? FPGA, o Redmar colocou aqui, é uma boa ideia também. Sistema fotovoltaico. Ok, FPGA eu acho uma excelente ideia. A gente tem que programar talvez algum simulador para os alunos estar baixando. Show. A questão de acesso, alguém teve alguma dificuldade para acessar o link, para mexer na ferramenta? Eu sei que alguns tiveram que baixar o aplicativo no celular, tiveram alguma dificuldade para abrir no celular ou no computador? Que quer falar aqui?
Um problema que eu tenho, que eu não sei ainda, eu até queria retorno dos alunos, se vocês conhecem alguém que tem alguma limitação de acesso a computador, a mídia digital, que gostaria de participar e não consegue porque não tem uma internet ok para isso. Que não conseguiu entrar no grupo. Que grupo é esse, Ana? Se quiser abrir para falar ou quiser se inscrever. Que não conseguiu entrar na reunião. Um problema que eu tenho aqui é que os e-mails que eu não tinha cadastrado, que eu deixei cadastrado na reunião, foi um segundo e-mail que vocês receberam, tem acesso direto à reunião. Os que não têm acesso, a pessoa tem que pedir autorização, e eu aqui na tela do computador estou autorizando, todo mundo está pedindo para entrar na reunião. Se conseguir me passar o e-mail e o usuário que está tentando fazer o login, eu consigo autorizar antes de começar a reunião, já facilita. Mas é bom você me passar isso também. Tá? Em relação aos e-mails que o professor Péricles pegou os e-mails do primeiro período, o professor Max pegou os e-mails do segundo período, né, Max? Do segundo e do terceiro, eu peguei do quarto. Se alguém ficou Peguei de só fora, do terceiro só. eu vou pedir para vocês mandarem, pode mandar direto no e-mail da coordenação de curso, para que eu insira vocês nos próximos e-mails aqui. Ok? Não Aquele cartaz que você fez foi bom, eu botei no grupo do WhatsApp, ajudou bastante também. Uhum. Vou colocar aqui o e-mail da eletrotécnica, vocês podem mandar direto aqui, e aí eu vou acrescentar na lista que eu estou difundindo isso aqui, tá bom? E se alguém tiver alguma dificuldade, a gente está fazendo levantamento, é importante saber se alguém não tem acesso à internet. Se vocês tiverem algum colega que não tem acesso à internet, que vocês saibam, também me passa por e-mail, para mim essa informação é importante para a gente decidir o que a gente vai fazer, até mesmo quando a gente voltar às aulas, tá bom? Acho que é isso. Não sei se alguém tem mais alguma coisa a falar para a gente encerrar aqui. Para mim, tudo bem. Tá, ok, então. Max, a gente pode semana que vem falar. Vocês acham que seria bom, o Max, será que a gente pode semana que vem começar com Arduino, dar uma introdução em Arduino? Tá perguntando se pode começar semana que vem Arduino, é isso? Isso. Então, eu vou só fazer o seguinte, eu vou ver como é que tá funcionando o site, né, de simulação e tudo, mas eu acho que dá sim. Né, eu vou só fazer esses testes e né, na verdade, eu vou fazer no meu computador compartilhando a tela. Show de bola. Tá? Então semana que vem a gente tenta trabalhar com o tema de Arduino, ok? E a gente vai revezando os temas aqui. Arduino é um programador, você consegue fazer programação de várias entradas e saídas de um hardware que custa bem barato, ok? E aí a gente vai tentar ter uma noção disso aqui no encontro da semana que vem, tá bom? Se por acaso a gente não conseguir, eu vou mandar de novo o convite para vocês com o tema que a gente vai fazer semana que vem. Muito possivelmente vai ser Arduino então, viu galera? E aí eu deixo qualquer coisa que vocês quiserem comunicar, conversar, tirar dúvidas, vocês podem mandar direto por e-mail da coordenação, tá bom? Então, vou agradecer a todo mundo que participou da nossa vídeo, ok? Acho que é bem importante a gente manter esse contato aqui. Mesmo longe, a gente está querendo ficar mais próximo de vocês, tá bom? Qual simulador que vai ser usado? O professor Max, eu vou mandar eu e o Max, a gente vai reunir e fazer um e-mailzinho e mandar para todo mundo com o nome do site, se precisa instalar alguma coisa, a gente coloca isso no convite para semana que vem, então. Tudo bem? Então, obrigado a todo mundo, todo mundo se cuide aí na medida do possível, tá?
Espero que a família de todos estejam bem aí. Forte abraço a todos aí, tá bom? Posso precisar mais uma vez do emprego aqui em Arrozal? Pode falar. Da nossa escola que são adultos. Então, para ficarem sabendo e contar para os colegas que tem uma empresa de energia elétrica aqui, que pegou uma obra grande da Light, tá? E ela é bem em frente à subestação da Light de Arrozal. Ela abriu faz 15 dias. Talvez será que tem algum contato lá para o pessoal tá ligando? Eu vou passar lá e vou colocar no WhatsApp. Daqui a pouco eu vou lá, quando terminar a reunião, e vou pegar o telefone lá e vou botar no WhatsApp da Eletrotécnica. Muito bom, Barreto, muito bom. Aí acho que fica mais fácil o pessoal entrar em contato, então. Isso, bem lembrado, obrigado. Obrigado a vocês, tá? Obrigado a participação dos alunos, obrigado a participação dos professores, tá? Forte abraço para vocês. Falou, Abraço, gente. Fica com Deus. Com Deus também. Tchau, tchau.